Começando os Donos da Bola, mais uns Donos da Bola, cheio de convidados especiais e também de uma personagem ilustríssima do Campeonato Mineiro. Você vai ver daqui a pouquinho. Eu falei um personagem? Não, mas são dois personagens do Campeonato Mineiro que vão estar juntinho aqui com a gente hoje nos Donos da Bola. E a gente, é claro, que tem muita informação. Torcedor de Atlético e Cruzeiro não arreda o pé, porque tem muita curiosidade e também detalhes de negociações que a gente vai falar durante todo o programa. Mas para abrir o programa de hoje, a gente vai mostrar como foi a chegada do técnico Cuca ao Atlético. Multicampeão pelo Galo, ele chega para a sua quarta passagem no clube. Um clube que ele conhece bem, assim como o elenco. Um cara que se cuida muito, extremamente profissional, e não é à toa que está aí com 38, 39 e correndo igual uma criança, igual um guri. Mas alguns dos principais nomes deste elenco já não estão mais em BH. Batalha, Zaratio e Paulinho, 3 jogadores titulares, foram vendidos. Se trata de uma remontagem, né? Eu não me lembro qual foi o amigo ali que perguntou se com aquele dinheiro ia dar para fazer ou não ia dar para fazer. Eu acho que nós vamos precisar um pouquinho a mais. Coelho tem negociações avançadas com o Atlético. E um outro reforço, Cuca acabou adiantando. Natanael, tá certo já, Vitor? Tá caminhando. Tá caminhando, né? Caminhando bem. Em 2021, depois de ser campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, Cuca deixou o Atlético. Na sua reapresentação, ele revelou bastidores daquele momento e contou também um sonho de reviver algo parecido com a sua família pelo Galo. Eu tô com a minha mãe no hospital, 70 dias de prona, entubada, e o Galo... Cuca, você tem que vir porque não dá mais para segurar. E eu, quando acabou 21, eu falei para o Rodrigo, eu vou ajudar a recuperar minha mãe. Eu vou ficar com ela agora esse começo do ano. E hoje ela tem 84 anos e daqui uns dias eu vou trazer ela aqui de novo, se Deus quiser, no final do ano, por uma faixa ou uma medalha no peito dela. Tem outro assunto que acompanha o treinador. Uma condenação por estupro de vulnerável em 1987 em Berna, na Suíça. No ano passado, a sentença foi anulada por um tribunal do país europeu. A sociedade queria saber do tema, da causa, do que eu, como homem, podia fazer pela causa, pelo tema. E eu tenho trabalhado incessantemente. Eu prometi e tenho feito, dentro do possível, com ações. No meu instituto, onde eu tenho 3 núcleos em Curitiba, e quero transportar aqui para o Galo. Olha, mas o assunto Cuca não foi o mais comentado pelo torcedor do Galo nesta segunda-feira. O vídeo de Sérgio Ramos, com uma música cantada pela massa, dominou as redes sociais. Sonhar não custa nada, mas Sérgio Ramos custa muito. E muito caro. Temos um orçamento a seguir, né? Não adianta eu prometer trazer um jogador de 20 se eu não tenho 20 para contratar. O técnico multicampeão luta contra o relógio para montar a sua equipe às vésperas do clássico contra o Cruzeiro neste sábado pela FC Series. Jogo que você confere na tela da Band. Caramba, quando se pensa que já no domingo tem um clássico, pesado, hein? Esse início de temporada para Atlético e Cruzeiro aí vai ser daquele jeito, viu? Porque quem ganha vai estar numa felicidade para pegar e começar bem o Campeonato Mineiro, mas quem perde já vai começar com a cabeça desse tamanho. Mas ó, eu prometi, tá aqui, ó, tem convidados especiais que vão abrilhantar o Campeonato Mineiro. Primeiro, a bola oficial que está aqui com a gente, a bola oficial do Campeonato Mineiro. Essa bola aqui que Hulk, Gabigol, Dudu vão tentar fazer 3 gols para pegar e poder levá-la para casa, tá aqui na minha mão. É isso mesmo, né, produção? Quem faz 3 gols no Campeonato Mineiro leva a bola para casa. Certíssimo. Então, pessoal, corre atrás, hein, para pegar e conseguir fazer isso e levar essa bola aqui, ó, para casa. Tá aqui o símbolo da Federação Mineira, bola colorida, bonita, tá aqui com a gente. E olha aqui, o desejo de todos os times do Campeonato Mineiro tá aqui com a gente também. A taça do Campeonato Mineiro. Quem vai levantá-la? Quem será o coroado para pegar e levantar
essa belezinha que é pesada, viu? Já adianto pra turma, é pesada. Agora deixa eu apresentar a turma que tá comigo aqui. Vamos lá. Mike, tudo bem? Tudo ótimo, Tudo melhor jóia, agora. carinho, mais uma vez. Sempre uma honra, uma satisfação. Talento, talento. Aquinho, meu ídolo, como é que você tá? Também. Tudo bem? Valuzeiro, ídolo tá? máximo. Interage com ela, mas não toca. Não nela. toca. Ah, tem isso também, viu, gente? wire Pode aí. interagir. Aproxima, chega próximo. Mas Ela não tá vendo toca. que você tá chegando. Tá chegando, é o momento, ó. Tá ó. toda se curtindo. tá toda Isso, se a gente tá se curtindo. Mas não pode tocar, e isso é verdade, tá? Aqui, para usar, o Clóvis tá com uma luva. Não pode colocar a mão na taça, coloca só quem é campeão. E eu, por detalhes do destino, eu não sou um campeão mineiro. Mentirinha. Eu nunca fui bom de bola. E tenho orgulho disso, que adoro brincar com isso. Pessoal, agora vamos falar do Atlético Clarinho, que eu já queria começar com você. Como que você viu tudo? Como foi a apresentação do Cuca, as falas do Cuca, as falas também do Vitor. E um detalhe que me chamou a atenção. O Atlético ele já tinha colocado meio que um plano de valores que o Atlético tentaria trabalhar para contratações para esse início de temporada, vamos colocar assim, porque tem próximas janelas, tudo muda muito rápido no futebol, mas num primeiro instante o Atlético tinha colocado um valor X. O Cuca, numa das primeiras falas dele, ele já olhou e toda brincadeira tem um fundo de verdade. Sim. Ele brinca e falou, ó, vamos ter que aumentar isso aí. Então ele percebeu que o Atlético realmente precisa de reforços pontuais para esse início de temporada. Sim, exatamente. Boa tarde para você, para todo mundo, para quem está assistindo. Eu acho que foi muito esclarecedora, né? Tudo que a gente viu lá dentro do CT de Vespasiano. Eu acho que aí a gente tem que falar sobre a importância de você ter claridade, né, das decisões que você está tomando, porque muito das críticas, né, que a diretoria estava passando, que toda a SAF atleticana sofria durante esses últimos meses, foram dissipadas, né? O caso, por exemplo, do Zarate do Batalha, a gente estava ali com dificuldade para entender por que o Zarate saiu, né, de forma tão fácil, e depois a gente viu que não foi tão fácil assim, né? O Atlético tentou a renovação com o Zarate, falou também da situação do Batalha, o Vitor, explicou muita coisa. E com isso a gente pôde entender um pouco ali o lado do time, tudo que a gente criticava nesses últimos meses de mercado da bola. E claro, né, tem a apresentação do Cuca também, e como você mesmo disse, né, toda brincadeira tem um fundo de verdade, o próprio Hulk, né, já tinha cobrado Sim. também, né, na própria Galo TV. Então, assim, a gente vê que internamente existe uma pressão também para que o Atlético se mova mais ativamente no mercado da bola, né? Então a gente espera que isso melhore com a chegada do Cuca. O próprio Vitor admitiu, né, que a demora na escolha de um treinador prejudicou o mercado da bola para o Atlético. Isso é uma crítica que a gente ainda pode fazer, né? Porque mesmo com o que foi apresentado, tem coisas que não dá para entender, né? Por exemplo, a lateral direita já era um problema desde o começo do ano. Sim. Saravia era um lateral reserva, conseguiu a titularidade, ainda bem, porque o Mariano já mostrava ali sinais de que, apesar de ser um ótimo jogador, e entregou muito nos jogos finais que participou pelo Atlético, mas fisicamente já não entregava tanto, então era um problema que o Atlético já podia ter resolvido há mais tempo. O ataque também, né, já sabia que Kardec e Vargas sairiam no fim de contrato. Sim. Então, assim, algumas coisas já poderiam ser muito trabalhadas há muito tempo, né, desde o começo de 2024. Nisso a crítica permanece, a crítica ainda se mantém, mas muita coisa foi explicada. Eu acho que é aí que está o ponto interessante que o Atlético tem que trabalhar também com a sua assessoria, tudo que envolve o tratamento com a mídia, para que a gente consiga ter um Atlético mais esclarecedor, né? Porque muitas das críticas que vêm é de fato porque a gente não pode acompanhar treino, né? Ontem muita coisa a gente viu no treinamento, né? O Rubens treinando ali, me parece mais como meio-campista, né? Se preparando mais como meia para a temporada, o Lianco, né? Como um defensor, muito provavelmente não será utilizado mais como lateral. Então, assim, muitas coisas são esclarecidas, né, com essa entrada da mídia no CT. Eu acho isso muito interessante. Acho que o Atlético pode repensar, né, a forma como tem aberto as portas da Cidade do Galo para a imprensa. Sobre o Cuca, né, acho que ele tomou uma boa decisão de começar falando sobre o caso de Berna. Acho que é importante, né, o Cuca, por ter ignorado, né, esse fato há tanto tempo. E aí a gente pode fazer uma crítica também à própria mídia, né, que durante anos, né, deixou esse caso um pouco embaixo dos tapetes. Agora ele vem à tona, e ainda bem que vem à tona, porque mostra que a sociedade evoluiu. Pior se a gente deixasse esquecido como se nada tivesse acontecido. Então acho que ele faz bem ao começar, faz um esclarecimento. Achei muito interessante que ele acompanhou o treino das meninas também, das Vingadoras. Acho isso fundamental. Acho que o Atlético precisa olhar com mais carinho para a categoria feminina, também para as categorias de base, né? Mas principalmente para a feminina, que está precisando de mais investimento, claro. Mas, enfim, acho que ele começa bem a sua apresentação citando esse caso e que a gente consiga acompanhar o Cuca fazendo mais ações, né? É claro que o ideal, né, era que todos os homens, toda a sociedade, né, tratasse o assunto dessa forma, que todo mundo tomasse essas atitudes, todo mundo no futebol fosse como o Cuca estivesse lá acompanhando o treino feminino.
A gente sabe que isso não acontece, né? Mas, enfim, eu acho que ele tomou uma boa decisão, começar falando do assunto e falar o que ele tem feito também. Acho que isso é importante, nada vai reverter, né, o que aconteceu, mas é bom que ele esteja tomando algumas atitudes para tentar pelo menos melhorar ali a situação das mulheres que estão à volta do Atlético, que estão à volta do mundo do futebol. Então começou bem, muito esclarecedora também, então muita coisa para a gente debater sobre o Cuca também. E muito obrigado pela fala necessária no nosso programa. Muito obrigado mesmo, claro. Brilhou muito juntos. bem. Ô Marcos, eu vejo o Atlético a passos lentos nesse início de temporada. E isso tem preocupado muito o torcedor do Atlético. E principalmente quando você pensa que o time vai viajar amanhã, dia 15, é isso, produção? Dia 15. Amanhã é a viagem do Atlético, quarta-feira. Para jogar uma partida que, queira ou não queira, ela é muito importante para o torcedor e às vezes para a temporada. Esse planejamento pode ser ainda mais um complicador para o Atlético ao longo da temporada, como que você está vendo a chegada de um clássico para Atlético e para Cruzeiro, mas principalmente pelo fato do Atlético estar mais atrasado que o Cruzeiro. Boa tarde, Eltinho, boa tarde aos colegas aqui no estúdio e para você também que nos acompanha. Internamente eu acredito que não vai refletir lá dentro do Atlético, independentemente do resultado que aconteça nos Estados Unidos. Mas que está atrasado, está atrasado. Os principais reforços estão chegando. Daqui a pouco a gente até fala, né? Sim, a gente do próximo reforço do Atlético. Mas me chama a atenção esse atraso do Atlético no começo da temporada, até pela fala do Vitor e do Cuca na coletiva de ontem. Eles assustados com os valores do mercado. Mas eu fiz um contraponto até interessante, porque para o Atlético contratar é difícil. Mas ele tem vendido seus jogadores por um valor até mais abaixo. Claro que eles explicaram a situação do Zarate, do Batalha, são jogadores que não queriam permanecer. Mas por que eles não queriam permanecer? Essa é a grande questão que eu fico. É fácil assim? O cara não quer ficar, então facilita a saída dele. E por que ele não quer ficar? Por que ele não está sendo convencido a ficar no projeto do Atlético? O Vitor já foi um atleta, inclusive um dos principais do Atlético, uma história riquíssima. Em algum momento eu tenho certeza que o Vitor ficou descontente com algum atleta, com algum companheiro, com alguma situação dentro do Atlético. Mas quando ele era atleta, ele tinha um presidente. Você gostando ou não desse presidente, é um cara que entende muito de bola, de gestão de grupo. Tinha um Eduardo Maluf. Eu acho que falta muito isso ao Atlético. Muito se critica os investimentos, a falta de tato das pessoas que hoje gerem o Atlético na questão comercial. Mas o trato com o ser humano, acho que falta muito também, viu, Você fala de jogador birrento? Você fala que o Atlético acatou uma birra? Seria isso? Sim, o Batalha, muitos estão dizendo, atribuindo ao Batalha insatisfeito com as finais da Copa do Brasil, com a Copa Libertadores, insatisfação com algumas pessoas do elenco. Pediu para sair, o Atlético facilitou a venda do Batalha, foi uma venda baixa. Dizem que existiu uma discussão, né, do Batalha com outros jogadores nas duas decisões. Exato. Então me chama muita atenção por que o Atlético tem dificuldade em contratar valores elevados, mas facilita as vendas desses jogadores se apegando ao fato que eles não querem continuar no projeto. E por que não querem? Essa é a grande dúvida que eu fico também. Isso aí é uma coisa a se levantar. Mike, eu queria te ouvir também sobre esses assuntos que rondam o Atlético, né? E o quanto também o Atlético demorou a fazer seus movimentos. E um outro ponto que eu queria que você destacasse, a Clara chamou a atenção, para a importância do falar, do colocar na mesa, das pessoas terem entendimento do que está acontecendo. O Atlético foi, achincalhado ou criticado pela torcida desde o primeiro momento quando surgiu a possibilidade do Zarate deixar o Atlético. Ontem, com a fala do Vitor, que foi esclarecedora, ele fazendo uma linha cronológica, o torcedor pegou e falou assim, o Zarate estava errado. Pronto. Deixou o Atlético deixou ser batido o tempo todo nos últimos 10 dias, para depois pegar e dar uma explicação que toda a torcida pegou e falou assim, Zarate, você que pisou na bola, hein? Gosto de você, mas você pisou na bola. Ficou mais ou menos isso. Eu acho que é a importância do comunicar, do deixar aberto as coisas. Exato. Quando a Clarinha estava falando, eu concordei plenamente com ela, porque o que a gente viu nessa coletiva foi um show do departamento de futebol, né? Vitor, Cuca, em relação ao que a diretoria vem fazendo, né? Essa questão das promessas não cumpridas. Porque o que mais o atleticano ele reclama
e cobra é que foram promessas, foram vendas de ilusões que, quando passou o tempo, a gente não viu nada se cumprir, né? Inclusive coisas mais recentes agora. A gente nem precisa de falar só de 4 Hulks e de coisas desse tipo, mas movimentos recentes que, como o da dívida, por exemplo, né? Que a dívida era para estar equacionada por agora e ela cresceu. Então, eu acho que o departamento de futebol deu uma aula para a diretoria do Atlético e que eles podem pegar realmente e aprender um pouco a ser claro com o torcedor, a aparecer e falar, ó, é assim, assim, assado, a gente está tentando, não aconteceu por isso, porque isso você traz o torcedor para o seu lado e eu acho que começar uma temporada que vai ser complicada, vai ser longa, que o Atlético, como você disse muito bem também, atrasou o seu planejamento a contratar um treinador e, consequentemente, você atrasa a contratar jogador e aí você sai atrás no mercado, sobram menos opções. Vai ser uma temporada complicada, o torcedor estando do lado, ainda mais o torcedor do Atlético, que tem essa conexão muito forte com o clube, que quando joga junto dá coisa boa, tem que trazer ele. Se afastar, tudo degringola, né? Então eu acho que é uma dica boa aí para a diretoria do Atlético para abraçar esse discurso de sinceridade que o departamento de futebol abraçou, porque aí traz a torcida para perto e facilita muito as coisas no clube. Ô Valu, quanto que pode ser prejudicial ao Atlético essa demora toda que ele teve para acelerar algumas contratações? A gente tem um exemplo, que o Natanael já está na cidade, o Atlético fala de atacantes, então agora começou a pipocar, aparecer nomes reais que o Atlético possa vir contratar, mas já tem especificamente certo a questão do Natanael, que deve ser em poucas horas, aí o Atlético deve anunciá-lo de forma oficial. Mas quanto que isso pode ser prejudicial e também você vê um Atlético para esses amistosos, que o Cuca realmente ele está preocupado com o time que ele vai montar para esses jogos lá nos Estados Unidos, que pode parecer algo tolo, né, amistosos, mas que acaba quando você tem o peso de um Atlético e Cruzeiro, a história fica um pouco diferente. Boa tarde para você, para os amigos telespectadores. Esse jogo ele vai contar para as estatísticas, tanto de Atlético quanto de Cruzeiro, tanto de Cruzeiro quanto do Atlético, como um clássico jogado. Daí vai estar na história. Claro que são duas equipes no começo de preparação. Eu não acho que o que acontecer no clássico vai determinar o ano de 2025 de ambos, mas vou me ater a falar do Atlético agora, que é o assunto. Elton, é difícil essa resposta, a gente só vai ver ou não ao longo da temporada. Mas a gente tem que colocar aqui na balança que foram praticamente 3 semanas perdidas até o anúncio do Cuca, mais 2 semanas de janeiro, já que hoje é dia 14. Teve a apresentação, os jogadores estão fazendo ainda aquela parte, a pré-temporada começou recentemente. Então, assim... Foi quinta, né, gente? Então, Elton, a gente está falando de 5 semanas. Num futebol brasileiro que vai ter o calendário mais apertado ainda nesse ano de 2025, isso pode fazer a diferença. Temos que lembrar que, diferente do ano de 2021, quando o Cuca chega e participa da montagem, é uma remontagem. Sim. Isso é diferente. O Cuca praticamente subiu uma casa eu não vou dizer do ponto zero, porque a montagem daquele time começou em 2020, mas ela já tinha ali as fundações. Sim. E a partir dali, não, agora ele tá, sabe a reforma? E como o pessoal costuma brincar que a reforma dá mais trabalho do que a construção, eu acho que a gente pode levar um pouco pro futebol também. E detalhe, nessa reforma, ele tá tendo que ver peças irem embora que ele achou que ia aproveitar nessa casa. Sim. Caso do Batalha, Sim. a gente sabe que ele queria trabalhar com ele chegou citando a oportunidade de voltar a trabalhar com o Zarate. Então, a gente está falando de 2 peças dessa casa atleticana que o Cuca queria contar, em que pese a situação que a gente viu o Zaratio, acho que de fato ficou muito mais para o jogador, mas um asteriscozinho aí também para a direção de futebol do Atlético. Aprender com uma situação dessa para que não se deixe esticar. Repito, acho que a maior responsabilidade foi do jogador, mas uma próxima vez, quando o Vitor tiver a oportunidade, a gente fez o contato, desmarcou o empresário do atleta, colocamos a proposta na mão do jogador, nunca tivemos retorno. Opa, peraí, a terceira, o Zarate, é o seguinte, hoje, de repente, e aí eu tô dando um exemplo, né, Elton? Esse jogador, de repente, só vai treinar a partir do momento que sentar com a direção de futebol e resolver a situação
como a direção determina. Mas eu acho que é algo que faz parte do aprendizado ainda do Vitor, repito, tá? Para deixar claro para o telespectador de casa, de maneira alguma estou atribuindo a responsabilidade a ele, mas eu acho que mesmo naquelas situações em que o fechamento não depende de você, você pode tirar algum tipo de lição para aprender e para levar para o futuro. O Atlético chega meio que às pressas, Elton, aos Estados Unidos. Um senso de urgência muito maior do que do Cruzeiro, que, como o próprio Diniz disse, está na sua pré-temporada desde o dia 25 de setembro do ano passado, quando chegou ao clube. Então, olha só, a minha questão e o que eu tenho batido tanto na forma que foi administrada essa pré-temporada para o Atlético, claro, é a seguinte situação. O Atlético se representa, vocês vão me ajudando aí em questão de números, tá? O Atlético se representou no dia 9, correto? Dia 9, quinta-feira. Hoje é dia 14. Então, de lá para cá foram 5 dias. Amanhã, no 6º dia, o Atlético viaja para os Estados Unidos, que é uma viagem longa, que é algo muito reclamado pelos próprios jogadores ao decorrer da temporada. Vamos colocando tudo isso no combo. Aí, o time vai ter, como se fosse um jogo de Libertadores. Vamos pensar assim, ó, é viajar, treinar e jogar. Ele vai fazer isso, o primeiro jogo dele na temporada, contra o Cruzeiro. É o principal rival, é o time que contratou muitos atletas, está formando um grande time, tem gerado uma grande expectativa. Então eu estou colocando o combo Atlético, eu estou falando Atlético. O Campeonato Mineiro, ele já começa no dia 18, o Atlético já vai estar fora. Aí vamos pensar, eu vou voltar um pouco no tempo, que antes os times pensavam da seguinte forma. A pré-temporada é necessário de 12 a 15 dias para você fazer a sua estreia no Campeonato Mineiro. O Atlético não vai ter esses de 12 a 15 dias para iniciar um jogo importante. Por quê? Se fosse um jogo contra um outro time, vamos lá, um time da Alemanha, lá nos Estados Unidos, a pressão ia ser outra completamente diferente. Era muito, muito diferente. E o Cruzeiro, ele já foi para os Estados Unidos no dia 3 e chega lá no dia 4. É isso, produção? Se eu não me engano, é dia 4. Vamos pôr que o Cruzeiro chegou lá dia 4. O Cruzeiro já está com 10 dias de preparação. O Cruzeiro chega dia 5, então o Cruzeiro está no 9º dia de preparação. O Atlético, os primeiros dias são só para exame médico, para teste de secar, enfim, exame de sangue, teste ergométrico. Campo é diferente. O jogador vai ter que pegar tudo isso. Eu queria, claro, que você colocasse todos esses combos que eu coloquei para que o torcedor entenda que o Atlético que ele vai ver contra o Cruzeiro está bem longe de ser um Atlético que realmente vai ser o Atlético para o Campeonato Mineiro. Porque muito se diz que é o seguinte, os jogadores se soltam mesmo a partir do 3º jogo. E o Atlético, ele vai chegar aqui para jogar no Campeonato Mineiro no 3º jogo. O Atlético mesmo, o Atlético montado. Então, o erro está lá atrás, lá em quem fez e assinou para colocar os jogadores começando no dia 9, para toda essa representação. Então é isso. Assim, o meu desabafo quanto à questão é de logística do Atlético, que para mim é um erro absurdo. Exatamente. É aquilo que eu tinha falado no meu primeiro comentário, né? Mesmo com as falas do Vitor, a crítica sobre o planejamento ainda se mantém, Se mantém. Ainda se mantém. Inclusive, acho que uma das últimas perguntas ele responde dizendo que quando buscava um treinador, né, o Atlético já conversava com o Cuca, né? Ou seja, já era algo que poderia ter se resolvido há mais tempo. Eu entendo a necessidade, né, de tentar buscar o Luiz Castro, acho que seria um baita treinador para o Atlético, mas vendo, né, que a negociação estava se arrastando, né, o Cuca já era uma ótima oportunidade, o Cuca disse que tudo se resolveu quando ele recebeu a ligação em 2 dias. Né? Então foi uma situação assim, bem rápida para se resolver com o Cuca. Eu até entendo, né, a necessidade de tentar um novo treinador, mas se já era uma ideia, né, se o Cuca já era uma ideia, por que não começar as tratativas de forma mais rápida? E aquilo que eu já disse, né, o Vitor defendeu falando que o planejamento de elenco já estava sendo feito desde setembro. Mas o que vinha sendo feito desde setembro? Eram só as renovações, né, do contrato do Fux, do Robert, ou era de fato uma procura por algumas peças, né, como é o caso do Natanael?
porque dependendo do que for, realmente andou muito devagar. Sim. Porque, beleza, você renovar com o Fux é importante, você renovar com o Robert talvez tenha ali a sua vantagem, mas é algo que pode ser feito com mais rapidez, com mais agilidade. Já são atletas que estão ali no dia a dia do clube, é algo que já transmita, já a transitante do negócio é mais rápido, né? Sim. Aí você chega, por exemplo, para uma negociação, uma coisa mais complicada, difícil, leva tempo, ainda mais com um atleta que está saindo de outro clube, né? Que é uma nova oportunidade, ainda mais o mercado como está, né? A gente fala muito do mercado inflacionado, é algo que demora, vai demorar tempo. Então isso sim já deveria estar sendo feito há muito tempo. Como eu disse, né? A busca por um lateral, por um atacante, tudo isso já deveria estar sendo pensado. E aí é uma coisa que é claro, a gente tem que fazer uma crítica à CBF também, porque é um calendário muito absurdo, o calendário de 2025, calendário ridículo, né? Eu entendo a necessidade de parar durante o Mundial, mas as coisas foram feitas muito de forma apressada, porque alguns clubes já estavam com a pré-temporada realizada, claro, fechada, né? O caso do Cruzeiro, do Atlético. O Santos desistiu da pré-temporada nos Estados Unidos para poder se dedicar, né, à preparação, à pré-temporada aqui no Brasil. Então, assim, é uma coisa. O calendário da CBF prejudicou também. Então, eu tenho que fazer passar a responsabilidade para cada elemento. Colocar cada um nos seus devidos A CBF tem responsabilidade, o Atlético também tem responsabilidade. E aí a gente trabalha nessa análise, né? O que o Atlético poderia ter feito diferente era começar uma montagem de elenco mais rápida. A CBF poderia ter montado o calendário bem mais cedo também. Inclusive, o calendário feminino ainda não foi divulgado, né? A gente já está aí dia 14 de janeiro, feminino ainda a gente nem sabe como é que vai ser. Então, assim, a gente tem que dar responsabilidade para cada um caixinha. Cada um seu potinho. Eu também gosto de separar as coisas para cada pote. Marcos, agora falando do Natanael, o lateral direito, que já está em Belo Horizonte, deve ser anunciado aí nas próximas horas. Também tem a possibilidade do Coelho, né, ser um contratado. Como que você está vendo às pressas essas movimentações do Atlético, Marcos? Principalmente esses dois jogadores, o Natanael e o Coelho. Para mim são contratações interessantíssimas. O Natanael é um bom lateral direito. Lá em 2021, 2022, um amigo meu, o Valor conhece muito bem, que é o Rafael Mendonça, ele já citava muito bem o Natanael, jovem, 23 anos. E a gente está aqui falando dos valores absurdos praticados hoje no futebol. O Atlético, pelas informações, 7 milhões de reais. É um valor muito bom. Vamos trabalhar entre 7 e 8, porque eu escutei 7,2 também. Está na casa. Tá na casa. De reais, né? Então, assim, é um valor muito bom para um jogador que tem margem para crescimento, 23 anos apenas. E o Atlético precisa muito de reforçar esse setor. A Clara apontou muito bem, né? O Atlético já sem o Mariano, que já estava acima da idade, não renovou. Tem o Sarabia, que até hoje não se firmou. E o Coelho também é uma boa contratação. Pode ser uma coincidência, mas o Coelho está acostumado a atuar na grama sintética. A Arena MRV vai passar a ter um gramado sintético. Acredito que seja um ganho técnico pro Cuca ter um atacante já acostumado com esse tipo de gramado. O próximo que a gente vai citar também está acostumado. Pode ser uma coincidência, mas é algo assim que o Atlético faz muito bem buscar jogadores com essas características para reforçar uma posição que está sentindo muito. Perdeu o Paulinho, um dos principais jogadores do time, e vai bem no mercado nesse tipo de reposição. Aí os valores você já pode aplicar em outra situação, porque o Coelho já é um valor um pouquinho mais acima do mercado. Bem acima. Então vamos falar do outro nome, então. Outro nome que está sendo citado e está na mira do Atlético é o Júnior Santos, do Botafogo. Ele está muito bem acostumado com o tapetinho. Esse aí brilhava lá no tapetinho, viu? Ô Mike, seria um bom nome, seria um bom reforço para a equipe do Atlético nesse momento? Com certeza. Eu acho que o Júnior Santos é um baita reforço. Um reforço dentro da possibilidade do Atlético, né? Não é algo... É aquilo que a gente pensa que é um jogador assim, que entende o que é jogar grandes decisões. Ele já, na final da Libertadores, ele fez gol. Sim, é um cara que é um cara que ele tem muita personalidade, que ele não se esconde, vai pra cima, acha uma baita contratação. Eu acho que é algo dentro da realidade do Atlético, que não parece que é uma ilusão também, né? Algo que é plausível. Gosto mais dele do que do Coelho. O Coelho, eu acho ele um jogador mediano. Entendeu? Eu acho que ele é muito físico, muito voluntarioso, às vezes quando acerta um chutaço aí, né? Finaliza muito bem. Bem. Mas eu ainda acho que ele é um pouco limitado tecnicamente, não gosto tanto. Então, você falou a respeito da parte física. Eu acho que faltou físico ao Atlético na temporada passada. Eu acho que uma das coisas que a gente percebeu que fisicamente o Atlético perdia muito embate. Pode ser uma mudança, Valor, nessa questão de ideia de perfil de atleta, quando a gente vê o Atlético enfrentar o Coelho,
tentar o Júnior Santos, principalmente falando do Júnior Santos, que eu acho um atleta fisicamente muito bom. Um cara de 1,88 m, tem velocidade, tem imposição física, tem posicionamento, sabe esticar uma Clara bola. citou o Rubens, está trabalhando agora no meio de campo, aquele Botafogo e Atlético de 2023. O Júnior Santos, meu Deus do céu, ele brincou com o Rubens ele na atropelou, lateral. né? Atropelou fisicamente. É o que ele costuma fazer, né? Especialmente jogando do lado direito. Eu acho que a mudança de perfil físico e também do próprio Atlético. Porque, vou dizer o porquê. O Natanael e o Coelho são jogadores, digamos, emergentes, querendo ainda, por mais que o Coelho já tenha jogado no Red Bull Bragantino e passado pelo Atlético Paranaense, mas são caras que estão com sede ainda de conquistar algo no futebol. E era uma crítica que eu fazia pontualmente ao Atlético. Eu acho que é excelente você ter jogadores, igual o Atlético já teve o quarteto, Paulinho, Hulk, Scarpa e Arana. Excelente. Mas você precisa de ter jogadores também que tenham um bom entendimento tático, até uma boa técnica. Eu tô com o Mike também, acho que o Coelho, assim, um jogador nota 6, tá? Com capacidade para fazer uma grande temporada. Como o caso do Júnior Santos. Para virar um 7,5. Mas o Coelho é um cara que não se omite. Inclusive, Ele é operário, eu acho ele operário. Isso, mas é isso para mim que reforça ele ser uma contratação pontual e boa. Mas entende quando eu falo assim, ele e Natanael são jogadores com fome para chegar a um clube igual o Atlético. O Júnior Santos também vai chegar com fome, pessoal, claro. Mas é um caso de um jogador que foi campeão, teve uma grande temporada, artilheiro da Libertadores, e é um absurdo fisicamente o que o Júnior Santos faz. Nenhum corredor, nenhum lateral esquerdo, nenhum lado esquerdo, estou falando lado esquerdo, ele pode eventualmente jogar pela ponta esquerda e tumultuar o lado direito de uma defesa, mas essencialmente eu acho que onde ele realmente faz estragos é jogando pelo lado direito. Um jogador que também consegue entrar dentro da área, tem gol. Se não fosse a lesão dele, se não fosse a questão que ele teve na tíbia, né, ele fraturou a tíbia, ele teria uma temporada talvez até com números maiores. É que o Botafogo vai lá, o Textor busca o Luiz Henrique, então pouco se fala na ausência. A ausência do Júnior Santos não foi tão sentida, mas é um jogador com uma característica realmente de força. E aí, imaginando nesse Atlético, tiraria um pouco a responsabilidade do Hulk ser sempre o cara, né, para arrastar o Atlético do meio campo para a defesa. O Júnior Santos se encaixaria amplamente dentro daquilo que gosta de manejar o Cuca nas suas equipes. Eu falei aqui na minha primeira participação que eu estava questionando o poder de convencimento da direção atleticana de colocar o projeto do clube em uma satisfação para os jogadores. Eu até critiquei isso aqui no começo. Só que agora o Atlético tira do Botafogo o artilheiro da atual Libertadores, da última Libertadores, que fez o gol, inclusive o terceiro contra o Atlético, de um time que vai disputar o Super Mundial, um dos principais jogadores, o Valor citou muito bem, se não fosse a lesão, continuaria no time titular. Ele marcou 20 gols na temporada passada. 20 gols, mesmo com a lesão. Com a lesão. Voltou bem. E tem esse advento do Super Mundial, para mim é um grande atrativo para o jogador do futebol brasileiro disputar o Super Mundial. E o Atlético está tirando esse jogador do Botafogo. E isso é poder de convencimento. Aí eu tenho que dar os parabéns para a diretoria atleticana e acredito que tenha uma grande intervenção do Cuca nessa história. Sim. Que é um grande profissional. A gente falou muito desse próximo, papel que o Cuca ia emprestar, né? E aí quando a gente fala isso, não é de forma alguma atestando incompetência ao Vitor, não. Mas claro, ele é um cara que começou, ele assumiu o papel principal no futebol do Atlético no ano passado. O Cuca já tem muito mais, ele é técnico, mas ele estabelece relações além do campo também com jogadores. Aqui, deixa eu fazer uma conexão internacional. Vou tirar onda. BH, Brasil, direto. Onde está você, coisa linda? Lá em Orlando, direto para Orlando, nos Estados Unidos. Essa coisinha linda, sentindo frio, com um sorrisão no rosto. Fala pra gente, traga informações, se posicione aí pro pessoal, explique como que tá essa movimentação. Se você tem informação do Júnior Santos, eu queria colocar você para trabalhar um pouquinho. Coisa linda, é com você, Thiago Fernandes.
Boa tarde, Altinho. Boa tarde, pessoal ligado nos Donos da Bola. Você não sabe o prazer que é estar aqui falando com vocês. Estou muito satisfeito de poder participar dos Donos da Bola. Estava escutando aqui. Ô, Altinho, vamos começar falando do Júnior Santos, que é uma situação muito importante. O Atlético fez uma proposta de 7 milhões de dólares. O Jorge Nicola tinha trazido isso. Primeiramente, eu consegui confirmar hoje mais cedo. Proposta do Galo de 7 milhões de dólares e o Galo está confiante que consegue chegar a um acordo com o Botafogo, viu? A diretoria atleticana acredita que é possível, por 7 milhões de dólares, chegar a um acordo com o Botafogo. Então, comecei pelo final e agora vamos falar daqui da pré-temporada dos clubes mineiros, né? Eu tô nesse momento em Orlando, Eltinho, e assim, tava aqui numa escola do Orlando City. Não sei se dá para vocês verem aqui, atrás tem uma quadra de futebol, aliás, um campo de futebol society. Aqui à minha esquerda tem mais 2 campos enormes. Então, o Orlando City usa aqui para treinar jovens garotos. É uma forma do Orlando City de começar a trabalhar ali as divisões de base. Bom, eu tô em Orlando porque o Cruzeiro chega aqui hoje e sai de Tampa hoje às 17 horas. E aí deve chegar aqui por volta de 7h30 da noite. O Cruzeiro vem de ônibus para Orlando e prepara para as atividades. Cruzeiro que já fez esse início de pré-temporada lá em Tampa, que é aqui na região da Flórida, faz agora mais um período de trabalho aqui em Orlando e enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira, às 15 horas, aliás, às 21h30, horário de Brasília, às 19h30, horário local. Cruzeiro que chega hoje, como eu disse, por volta de 19h30 aqui em Orlando. Vou lá para a porta do hotel do Cruzeiro, acompanhar essa chegada do Cruzeiro e trazer todos os detalhes aqui nos Donos da Bola. E aí o Cruzeiro terá 2 treinos antes do Clássico, que é o grande jogo do Cruzeiro nessa pré-temporada, né? O Clássico do Cruzeiro no dia 18 contra o Atlético. O Atlético chega só amanhã, no momento em que o Cruzeiro estiver jogando, tanto é que eu não vou conseguir acompanhar essa chegada do Galo. Então, vou acompanhar os treinos de Cruzeiro e Atlético na quinta e na sexta. O Cruzeiro vai treinar no UFC Soccer, desculpa, gente. UCF. Olha aí. O cara veio me atrapalhar. Vocês lembram da peça, né? Ale Oliveira. O Cruzeiro vai treinar no UCF Soccer Complex, que é aqui na Universidade de Orlando, e o Atlético vai treinar no CT do Orlando City. Então, a partir de quinta e sexta, nós teremos ali essa dobradinha dos 2 times treinando aqui em Orlando, e a gente vai trazer tudo para você nos Donos da Bola. Mas eu tô aqui à disposição, viu, Altinho, para participar do debate, trazer todos os detalhes. Vocês viram quem passou aqui do meu lado? Eu acho que ele não pode participar, mas passou aqui e já foi direto tomar um banho, porque tava todo sujo de areia. Não, a gente acompanhou. Manda um abraço aí pro Ale Oliveira, grande parceiro. Não, tá tranquilo, Thiago, pode ficar tranquilo. Manda um beijão pra ele aí. Ô Thiago, eu só queria saber de você o seguinte. Tá surgindo aqui também, no Brasil, a informação de que o Botafogo teria interesse no atacante Alisson, do Atlético. Você pode dar uma apurada pra gente nisso aí depois, essas informações que estão chegando pra você? Você tem algo? Vou apurar ao vivo, Eltinho. Vou tentar trazer aqui, ó, mandar minha mensagem pro uma pessoa do Galo. Vamos ver se eu consigo descobrir alguma coisa. Ó, oi, meu amigo. Ó, tô mandando aqui ao vivo, vamos ver. Tá bom. Assim que eu tiver, eu já trago pra vocês. Então, tranquilo. Eu vou continuar o programa aqui, mas daqui a pouquinho eu te chamo, que eu quero que você fale um pouquinho mais sobre o Cruzeiro também, tá bom? Segura aí, não vai jogar futebol aí, não. Aqui. Não vai jogar futebol agora, não. Joguei pela manhã, Já jogou? Manhã. Agora tô livre. Tô aqui pra gente. Tá livre não, agora tá trabalhando. Beijo pra você, até daqui a pouco. Então, é a hora que eu mais gosto do dia, trabalhar. Exatamente, beijo, até daqui a pouquinho. Deixa eu continuar aqui o programa.